A história de São Valentim começa em um tempo em que amar podia custar a própria vida. Estamos no século III, em pleno Império Romano, um período marcado por perseguições violentas contra os cristãos, instabilidade política e um profundo medo por parte das autoridades imperiais de qualquer fé que não se dobrasse ao poder de Roma. É nesse cenário hostil, frio e implacável que surge a figura de Valentim, um sacerdote e, segundo algumas tradições, também bispo, que decidiu viver o Evangelho até as últimas consequências. Desde o início, sua vida não foi guiada pela busca de reconhecimento, poder ou segurança, mas por uma fidelidade silenciosa a Cristo e por uma convicção inabalável de que o amor, quando nasce de Deus, não pode ser proibido por decreto algum. Valentim viveu em uma época em que o imperador Cláudio II acreditava que soldados solteiros eram mais eficientes em combate e, por isso, proibiu os casamentos entre jovens. Essa lei, aparentemente política e estratégica, atingia diretamente o coração humano e feria aquilo que a fé cristã reconhecia como sagrado, a união entre um homem e uma mulher abençoada por Deus. Diante dessa injustiça, Valentim não se calou. Ele enxergou no matrimônio não apenas um contrato social, mas um sacramento, um sinal visível do amor divino no mundo. Por isso, mesmo sabendo dos riscos, passou a celebrar casamentos cristãos em segredo, à luz de velas, em casas simples, nas catacumbas e em lugares escondidos, onde o amor era mais forte que o medo. Cada união celebrada era um ato de resistência espiritual, uma proclamação silenciosa de que nenhuma lei humana pode apagar aquilo que Deus escreve no coração das pessoas. Com o tempo, a fama de Valentim começou a se espalhar entre os cristãos. Jovens enamorados o procuravam não apenas para se casar, mas para receber orientação, oração e coragem. Ele falava sobre um amor que não era apenas sentimento passageiro, mas entrega, fidelidade e sacrifício. Em suas palavras, amar significava estar disposto a perder tudo por causa do outro, assim como Cristo se entregou totalmente pela humanidade. Essa visão profunda e exigente do amor contrastava com a cultura romana da época, marcada por relações frágeis, interesses políticos e uniões baseadas em conveniência. Valentim ensinava que o verdadeiro amor não nasce da força, mas da doação. Não se sustenta no prazer, mas na fidelidade, não termina na dificuldade, mas se fortalece na cruz. Além dos casamentos, a tradição conta que ele também se destacou por obras de caridade e por curas milagrosas, especialmente relacionadas à visão, tanto física quanto espiritual. Valentim não apenas abençoava corpos, mas iluminava consciências. Ele ajudava as pessoas a enxergarem a vida com os olhos da fé, mesmo quando tudo ao redor parecia escuro. Sua presença se tornou um sinal de esperança em meio à perseguição e isso, inevitavelmente, chamou a atenção das autoridades romanas. Denunciado por desafiar as ordens imperiais e por promover a fé cristã, Valentim foi preso. A prisão, no entanto, não o silenciou. Pelo contrário, foi ali, entre grades frias e paredes de pedra, que sua missão alcançou uma profundidade ainda maior. Durante seu cativeiro, Valentim teve contato com o carcereiro responsável por vigiá-lo, um homem endurecido pela violência e pela rotina da repressão. Segundo a tradição, esse carcereiro tinha uma filha cega desde o nascimento. Movido pela fé e pela compaixão, Valentim rezou por ela e o milagre aconteceu. A jovem recuperou a visão. Esse acontecimento não foi apenas uma cura física, mas um sinal poderoso da luz de Cristo penetrando um ambiente dominado pela escuridão. O coração do carcereiro e de toda a sua família foi profundamente tocado, levando-os a se aproximarem da fé cristã. Mesmo preso, mesmo aguardando uma sentença cruel, Valentim continuava amando, servindo e anunciando o Evangelho sem palavras vazias, mas com gestos concretos. Ele sabia que sua morte se aproximava, mas não demonstrava medo. Sua serenidade diante do sofrimento confundia seus algozes e fortalecia os fiéis.
Antes de sua execução, Valentim teria escrito uma mensagem de despedida à jovem que havia sido curada, assinando-a com as palavras que atravessariam os séculos: do teu Valentim. Essa simples frase, carregada de ternura e fé, não falava de um amor romântico superficial, mas de um amor que deseja o bem do outro até o fim, mesmo quando o próprio fim está próximo. Esse gesto final selou sua missão e deu origem, séculos depois, à associação de São Valentim com o amor e a doação sincera. A execução de São Valentim ocorreu por volta do ano 269, provavelmente no dia 14 de fevereiro. Ele foi martirizado por se recusar a renunciar à fé cristã e por desobedecer às leis injustas do imperador. Sua morte não foi o fim de sua história, mas o início de um testemunho que ecoaria por gerações. O sangue derramado por Valentim tornou-se semente de fé, como aconteceu com tantos mártires da Igreja primitiva. Os cristãos passaram a venerá-lo como um exemplo de coragem, fidelidade e amor verdadeiro. Diferente da visão moderna, muitas vezes reduzida a gestos comerciais e sentimentos passageiros, o amor de São Valentim estava profundamente enraizado no sacrifício e na verdade. Ele não separava amor humano e amor divino, mas via ambos como expressões de uma mesma fonte, Deus. Com o passar dos séculos, sua memória foi preservada pela Igreja, especialmente em Roma, onde relíquias atribuídas a ele foram veneradas por fiéis que buscavam intercessão em seus relacionamentos, casamentos e dificuldades afetivas. São Valentim passou a ser invocado não apenas por namorados, mas por esposos, famílias e todos aqueles que desejavam viver o amor de forma santa, fiel e duradoura. Seu exemplo lembrava ao mundo que amar é uma escolha diária, muitas vezes marcada pela renúncia, mas sempre iluminada pela esperança. Na Idade Média, a devoção a São Valentim se espalhou por diversas regiões da Europa, especialmente na Inglaterra e na França, onde surgiu a associação entre o dia 14 de fevereiro e a ideia de que os pássaros começavam a formar seus pares nesse período do ano. Esse simbolismo natural acabou reforçando ainda mais a ligação entre Valentim e o amor. No entanto, mesmo com essas tradições populares, a essência de sua história permaneceu profundamente cristã. Ele não foi um personagem criado para celebrar paixões momentâneas, mas um santo que entregou a vida para defender o amor como vocação, como sacramento e como caminho de santidade. A Igreja sempre apresentou São Valentim como um mártir da fidelidade, alguém que preferiu obedecer a Deus a obedecer aos homens. Sua vida questiona diretamente uma cultura que foge do compromisso e teme o sacrifício. Valentim nos recorda que o amor verdadeiro não se mede pela intensidade do sentimento, mas pela capacidade de permanecer, mesmo quando tudo convida a desistir. Ele é um sinal claro de que o amor cristão não é frágil, não é descartável e não se curva às pressões do mundo. Ao longo dos séculos, muitas lendas se misturaram à história de São Valentim, mas todas elas convergem para um mesmo ponto central: o amor vivido com coragem. Seja celebrando casamentos escondidos, curando os enfermos, escrevendo uma última mensagem de carinho antes da morte ou enfrentando o martírio com serenidade, Valentim nos ensina que amar é um ato profundamente espiritual. Seu testemunho atravessa o tempo e chega até os dias de hoje como um convite claro e exigente: amar como Cristo amou. Em um mundo marcado por relações descartáveis, promessas vazias e medo do compromisso, São Valentim surge como um farol, apontando um caminho mais alto, mais profundo e mais verdadeiro. Ele nos lembra que o amor não é apenas algo que se sente, mas algo que se decide viver, mesmo quando custa caro. Seu martírio não foi um fracasso, mas uma vitória silenciosa do amor sobre o ódio, da fé sobre o medo e da esperança sobre a morte.
Hoje, ao lembrar a vida de São Valentim, somos chamados a resgatar o verdadeiro significado do amor, não aquele reduzido a datas comemorativas ou gestos superficiais, mas o amor que se constrói no dia a dia, que perdoa, que permanece e que se entrega. São Valentim continua intercedendo por todos aqueles que desejam viver relacionamentos segundo o coração de Deus, fortalecendo casamentos, curando feridas emocionais e ensinando que o amor verdadeiro nunca é inútil, mesmo quando termina na cruz. Sua história não é apenas uma memória do passado, mas uma mensagem viva e atual que ecoa com força em cada coração que busca amar de forma plena, fiel e santa. São Valentim, rogai pelos casais e pelas famílias. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, te guie e te guarde.